Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus aqui no canal do YouTube do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje refletiremos o Evangelho que nos é proposto nesta quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Trata-se do Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6, como já está aparecendo aí para vocês. Muito bem, este texto do Evangelho de Lucas encontra-se na terceira parte do Evangelho, na qual Jesus está atuando na Galileia, inclusive em sua cidade, Nazaré, após o seu batismo no Rio Jordão. Essa terceira parte do Evangelho iniciou-se com a pregação de Jesus em uma sinagoga de Nazaré, teve a vocação dos discípulos, a eleição dos 12, o sermão ou as bem-aventuranças da planície, e várias outras cenas, concluindo-se com o segundo anúncio da paixão, seguido de uma lição sobre a humildade que Jesus dá aos seus discípulos. É muito interessante constatarmos quais são os objetivos da missão para a qual Jesus envia seus discípulos. Vejamos, basicamente, os objetivos da missão para a qual Jesus envia seus discípulos de ontem e também de hoje, não podemos nos esquecer isso, primeiro, expulsar toda espécie de demônios, curar as enfermidades, proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Na realidade, nós temos aqui três objetivos, pois curar os enfermos é semelhante a curar as enfermidades. Claramente, a missão dos 12 é um prolongamento da missão do próprio Jesus. Justamente por isso, Jesus confere aos seus seguidores o poder e a autoridade para libertar as pessoas escravizadas pelas forças do mal. E a proclamação do reino de Deus, que é o conteúdo essencial e principal da pregação dos 12, é acompanhada da atividade terapêutica, da atividade de cura, da atividade de combate a tudo aquilo que torna o homem infeliz e lhe causa dor e sofrimento. Por isso, Jesus leva a sério o sofrimento dos atormentados pelo maligno e a dor dos enfermos. Aliás, a missão primeira da igreja é ir aos que padecem e remediar o seu padecimento, a sua dor, o seu sofrimento. E somente para isso e por isso, Jesus concede à sua igreja o poder e a autoridade. Esse poder, que em grego se chama dinamis, e essa autoridade, que em grego é exousia, que Jesus concede aos seus seguidores, não é primordialmente um poder doutrinal, nem político, nem mesmo uma autoridade sagrada. Nada disso. Não podemos nos esquecer que Jesus foi um leigo e ele viveu na condição de leigo e exerceu sua atividade laical. Por isso, o seu projeto de vida é um projeto que visa, sobretudo, a melhoria da vida humana e a sua felicidade nessa terra. É preciso deixar bem claro que o poder que ele concede é o poder de curar, cuidar, sanar os sofrimentos, combater os males. Jamais um poder de comando, um poder autoritário, um poder de subjugar os outros nesta terra. Após esclarecer os objetivos da missão, Jesus dá instruções práticas de como realizar essa tarefa. E aqui vemos algo surpreendente. Jesus não gasta tempo descrevendo o conteúdo da missão, o conteúdo da pregação, pois esse conteúdo já é claro. Jesus passou sua vida pública inteira, cerca de 3 anos e meio, anunciando o reino e dizendo como esse reino deveria ser. Ou seja, um reino de amor, justiça, perdão, misericórdia, enfim, um reino de igualdade e felicidade para todos os filhos e filhas de Deus desta terra. Agora, ele prefere focar o modo de ser missionário, o comportamento, as atitudes de um missionário, que para ele são tão importantes
quanto o conteúdo a ser anunciado por esses mesmos missionários. Jesus deseja missionários que tenham pouco equipamento, sejam capazes de um rápido deslocamento, dinâmicos, e sejam um modelo de extrema pobreza, confiando na assistência divina e na solidariedade e fraternidade das pessoas que os acolherão pelo caminho. E aqui é necessário destacar algo muito importante. A missão de Jesus não é feita com grandes recursos financeiros ou materiais. Não. Jesus deixa claro que o segredo do sucesso da missão, para a qual ele envia seus discípulos de ontem e de hoje, está em realizar tal tarefa com, primeiro, humanidade, segundo, bondade, terceiro, respeito, quarto, tolerância e, finalmente, carinho. É desse modo que Jesus quer que anunciemos o reino de Deus. Fica claro que Jesus não quer que seus discípulos, seus seguidores de ontem e de hoje, se sirvam do dinheiro para fazer seu apostolado, para realizar a sua missão. O contato humano, a visitação, o interesse e envolvimento com os outros, o cuidado total e completo é o que interessa e conta na missão e no sucesso da missão. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. É o que nos diz o Evangelho de hoje, no capítulo 9, versículo 5. Ora, Jesus está consciente que a proclamação do Evangelho suscitará contradições e rejeições. Sua mensagem, ele sabe bem disso, interpela a pessoa em suas certezas e convicções mais profundas. O Evangelho põe em jogo a liberdade da pessoa de abrir-se à graça de Deus ou de fechar-se em sua própria autossuficiência. O ódio a que estão expostos os discípulos de Jesus é o resultado da divisão que o anúncio do Evangelho provoca. E o fato de sacudir o pó que ficou grudado nos pés, aqui significa um gesto simbólico, que expressa de maneira forte que os discípulos de Jesus não devem ter nada em comum com aqueles que rejeitam o Evangelho, com aqueles que rejeitam o Cristo, com aqueles que rejeitam a proposta do Reino. Que sirva também para nós essas instruções que Jesus dá aos 12 no Evangelho de hoje. Afinal, a missão continua sendo a mesma. E o nosso comportamento, a nossa atitude é tão ou mais importante do que aquilo que anunciamos, pois o nosso agir fala mais alto e forte do que as nossas palavras. Um beijo no coração de todos vocês e obrigado por acompanhar mais esta meditação aqui no grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Fiquem todos com Deus.
línguas e nações, que deverão se tornar irmãos e irmãs. O compromisso com o reino de Deus faz de todos irmãos e irmãs, tendo Jesus de Nazaré como irmão maior. Por isso, o Evangelho descreve a passagem da família de sangue à família gerada pela fidelidade ao querer do Pai, a começar por Jesus, incluindo com total certeza sua mãe, que no Magnificat, que corresponde a Lucas 1, de 46 a 55, revela possuir uma fé extremamente sólida, posta em prática pela caridade demonstrada no serviço à prima Isabel. De forma alguma, Jesus desmerece sua mãe biológica e sim propõe que os vínculos familiares sejam alargados para abarcar a imensa família dos que praticam a vontade do Pai dos céus. Agora, o ponto de convergência não será mais o DNA, mas o deixar-se guiar pelo projeto de Deus num estilo de vida fundado no amor solidário, na misericórdia compassiva e no cuidado com o próximo necessitado. Dessa forma, para saber se alguém pertence à nova família dos filhos e das filhas de Deus, com Jesus de Nazaré e também sua mãe, será preciso passar pelo teste do testemunho da ação. O exame de DNA não tem importância, mas também não basta se declarar pertencente a essa ou aquela igreja, a este ou aquele grupo ou movimento cristão. O decisivo será a prova das obras. Na catequese de Lucas, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, de 29 a 37, apresenta um exemplo consumado de como devem agir os membros da nova família de Jesus na ação misericordiosa em favor do semelhante semimorto, caído à beira da estrada, vítima da violência. Nós temos outro exemplo em Lucas 19, de 1 a 10, na declaração de Zaqueu: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Ao permitir que Jesus entre em sua casa, isto é, em seu coração e em sua vida, Zaqueu se torna solidário com os pobres e escolhe viver uma vida de alta qualidade ética, como se espera de todos os membros da família do reino. É possível que, no princípio, alguns parentes próximos de Jesus tenham pretendido ser tratados com privilégios pela vinculação genética com ele. Esse fato está presente no islamismo em relação aos parentes do profeta Maomé. Porém, a comunidade cristã relativizou o parentesco biológico com o Mestre Jesus, que se restringia a um pequeno grupo, e defendeu um parentesco novo, capaz de englobar todos os povos da terra, sem exceção. Hoje, em nossa oração, sintamo-nos parte da nova família de Jesus de Nazaré e nos esforcemos para, pela prática da compaixão e da misericórdia, darmos testemunho de que somos mãe, irmãos e irmãs de Jesus, ao fazermos com ele, em tudo e sempre, a vontade do Pai dos céus. Boa oração,
para todos e para todas.